Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, o podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que a gente não tratou aqui ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias dentro da indústria, especialmente dentro das fábricas de açúcar. A gente vai falar um pouquinho de como a automação, as novas tecnologias, especialmente empresas especializadas e com uma boa engenharia, podem trazer de tecnologia para melhorar não só a eficiência, mas trazer maior produtividade, redução de custos na indústria sucroenergética. E para falar comigo sobre esse assunto, a gente está com 3 especialistas aqui hoje, eu vou apresentar cada um. Eu estou com o Cláudio José Evangelista, que é diretor comercial da EquipSea. Eu estou com o Gilberto Racas Zandoval, que é diretor de engenharia e energia verde, também da EquipSea. E eu estou aqui com o Maurílio Naime Salvador, gerente de elétrica e automação. Tô certa? Certinho. Todos são da EquipSea. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje nesse episódio. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Que bom. Bom, eu queria começar, pessoal, para vocês entenderem um pouco quem que é a empresa, né? Ô, Cláudio, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, para começar um pouquinho, falar um pouco sobre a EquipSea, né? Para quem ainda não conhece, como que ela surgiu, qual que é o posicionamento dela hoje dentro do segmento canavieiro. Então, a EquipSea é uma empresa com pouco mais de 9 anos, quase 10 anos, completa 10 anos em fevereiro de 2027, e voltada inicialmente para o segmento de óleo e gás, petróleo. O nome, até a marca, o nome é EquipSea, o Sea é mar, tá? Dentro desse contexto de óleo e gás. E nós vimos assim desde então, até que há cerca aí de 2 anos, né? Nós resolvemos expandir para outros mercados. Por quê? Nós 3 também somos oriundos, né, do mercado sucroalcooleiro. Eu venho aí no total, mais de 30 anos de mercado. Eles 2 também têm aí mais de 20 anos de mercado sucroalcooleiro. E o mercado passou a nos procurar como, digamos, como técnicos, como especialistas, engenheiros, né? como pessoas, digamos, físicas, né? Engenheiros, né? desse mercado para fornecer soluções. O mercado está carente aí de quem possa apoiá-los, não mais fornecendo produtos apenas, né? Mas apoiá-los na decisão e escolha de equipamentos, tá? Em saber, né? Entender a necessidade, né? Saber, digamos, ir até a planta, reconhecer um problema, reconhecer a necessidade, especificar a solução que mais se adeque a cada cliente. Cláudio, eu acho que... Mesmo as indústrias mais tradicionais, elas têm perdido esse tipo de profissional. E a EquipSea, voltando um pouquinho no passado, ela veio, como eu falei, em 10 anos apenas, ela veio de uma história de crescimento muito rápido. Então, ela começou num período bastante difícil até para o óleo e gás, pós-escândalo do petrolão. Ela pegou pandemia e, mesmo assim, ela conseguiu manter uma rota de crescimento bastante sólida, bastante estável. Chegando hoje, aí nós estamos com cerca de 270 pessoas na companhia. Eu mesmo cheguei lá quase 6, éramos 50 e poucas pessoas. Passamos aí de um faturamento, de quando eu cheguei lá, em torno de 8 milhões para superando 100 milhões, né, atualmente. E só que esse mercado exclusivamente passou a ser pequeno para nós e passou a nos expor a riscos de sazonalidade. Como todo mercado, né, o petróleo, o sucroalcooleiro, o papel e celulose, a mineração, todos eles têm seus altos e baixos. E nós entendemos que para manter essa rota de crescimento, a gente precisa diversificar. É uma condição sine qua non diversificar. E para isso, a primeira coisa é formar um time muito forte. E parte desse time está aqui, mas é uma pequena parte, uma pequena amostragem desse time que sustenta esse crescimento, buscando esse mercado agora sucroalcooleiro. E outros virão. E eu acho que, Cláudio, eu ia até comentar isso, dentro do segmento sucroenergético, a gente vê muita rotatividade em empresas da parte do campo, né, que a gente fala, que é da agrícola. Mas da indústria a gente vê que ainda, a gente percebe isso, que são pessoas muito, muito antigas que trabalham, que são consultores, que são, né, especializados nisso. Então, realmente, precisa de ter essa confiança dentro da indústria, né, Cláudio, acho que as usinas, elas gostam disso, né, de pessoas que têm um conhecimento, têm
Tem estrada no segmento, né? Sim, é um segmento bastante tradicionalista. Tradicionalista não significa estar estagnado, né? Acho que é importante deixar isso muito claro. O que a gente está trazendo para o mercado é o equipamento na ponta da tecnologia, tá? Com o que tem de melhor, unindo aquilo que os clientes realmente acreditam que lhes traga valor, tá? E em relação à produtividade, à qualidade, à confiabilidade, custo de manutenção, eu acho que é isso. Vocês ampliaram... Não só a antiguidade propriamente dita, né? Sim. Vocês ampliaram a estrutura da fábrica de produção para poder, então, a engenharia própria, né, que vocês têm também para a produção de equipamentos. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Sim, essa é uma rota que vem junto, é uma rota de crescimento, né? Então, ela saiu há 6 anos atrás aí de um galpão de 4.400 metros quadrados. São hoje aí em torno de 14 mil, né? Contando as três naves nossas produtivas. Tá? Nós instalamos aí vários equipamentos ao longo desse período, máquinas de usinagem de médio e grande porte, pontes rolantes para aumentar a capacidade de içamento. O que mais? Instrumentação de medição. Bancos de teste para conseguir testar os equipamentos. Em casa ali, né? Antes de sair para os clientes. Perfeito. Mas mais do que isso, gente. A gente vai sempre bater aqui na tecla de pessoas. Perfeito. E eu queria que você contasse agora um pouco o que vocês oferecem hoje de solução para as usinas, né? Vindo desse mercado de óleo e gás, que mercado que vocês decidiram entrar, qual que era o know-how que vocês já tinham nesse setor canavieiro? Então, nesse primeiro momento, nós estamos trazendo alguns produtos. Depois, aí o Gilberto e o Maurílio vão detalhar um pouquinho melhor. Ainda que eu tenha sido a minha vida inteira um homem de engenharia e não um homem do comercial, mas deixe aos técnicos para que eles cuidem disso. Mas nesse primeiro momento nós estamos trazendo centrífugas de açúcar, automáticas e contínuas. Estamos trazendo secadores de açúcar e estamos trazendo filtros de lodo, tanto do tipo belt quanto de tambor rotativo. Perfeito. Esse é no primeiro estágio. Eu acho que eu entro com o Gilberto agora, que eu acho que eu queria saber mais, Gilberto, olhando para a indústria hoje, acho que eu queria começar falando um pouco sobre quais são os desafios hoje que as fábricas de açúcar de usinas, elas têm aí à frente. A gente teve um período muito grande de produção de açúcar, né? Agora deu uma queda no preço, mas é um produto muito importante, né? Sim. Isso. Hoje que a gente vê bastante dos nossos clientes, que a gente escuta, né, dos nossos clientes, é aumentar mesmo a produtividade. O desafio de aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, né? Todo mundo quer produzir mais com o mesmo parque fabril e gastar cada vez menos com o mesmo parque fabril, né? E também, hoje o que a gente escuta de desafio no mercado, acho que isso não é uma exclusividade só do mercado sucroalcooleiro, mas é mão de obra. Então, é um ponto aí que eles tocam bastante nesses desafios de treinar pessoas para trabalhar na indústria. E além de, eu acho que saber lidar com essas variações da commodity, né? Esses altos e baixos. Eu acho que também um pouco que bastante desafio hoje, aqui em São Paulo nem tanto, mas nos outros lugares não tá começando não, né? Tá se intensificando um pouco mais. Se adequar às novas legislações ambientais, que aí já exige um investimento alto e não tem um retorno direto, né? E às vezes, assim, muitas usinas nem sabem muito por onde começar nessa parte, né? E aí eu acho que vale o técnico. E quando uma usina decide modernizar um equipamento, né? Normalmente ela busca aumentar a capacidade. Hoje em dia, a gente está vendo muita destilaria, muita empresa que produzia só etanol com novas fábricas de açúcar também, né? Sim. Aliás, abrindo fábricas de açúcar, né? Então, quando uma usina decide modernizar equipamento, ela aumenta a capacidade ou ela quer mais reduzir custos? Como é que você vê essa tendência nas usinas? Sim, nós projetamos os nossos equipamentos para que caminhem junto isso daí, né? Tanto aumentar a produção, quanto para redução de custo, melhor eficiência, né? Mas, para falar a verdade, 99% dos clientes, se não 100%, sempre nos procuram para aumento de produção, tá? Logicamente, a gente pensa na eficiência, a gente quer um equipamento diferenciado, igual o Cláudio falou, de tecnologia de ponta, né? Mas
99,9% eles vêm geralmente quando já não tem mais como aumentar a produção e querem aumentar. Lógico, salvo... Eu nunca peguei um cliente específico que queria aumentar a eficiência por falta de matéria-prima ou por um gargalo na indústria um pouco antes de chegar na etapa que a gente estava trabalhando, né? Que queria aumentar a eficiência para melhorar resultado, tá? Dá para... Lógico... É um dos objetivos também, mas nunca peguei um caso específico desse. A maioria é aumento de produção. Na verdade, eles querem fazer mais com o mesmo, né? Em tempos de vacas magras aí, com açúcar a um preço tão baixo, ainda que isso seja histórico, né? Esses altos e baixos, né? Tem sido comum, né? Nos chamarem aí para... muitas vezes com números absolutamente assustadores. Olha, eu preciso tirar o dobro. A coisa do É tipo assim? É tipo assim, preciso tirar o dobro desse equipamento aqui. Algumas vezes a gente consegue não chegar ao dobro, mas a gente consegue trazer soluções aí com ganhos bastante expressivos, né? Para aproveitar aquela instalação. E mesmo assim nós temos suportado o cliente nesse tipo de solução, ainda que não seja o nosso equipamento. Nós estamos entrando aqui agora. São equipamentos que nós conhecemos aí de concorrentes ou até de nossas experiências anteriores, né? E nós sabemos, sim, até onde se pode tirar um pouco a mais. Nós não temos nos recusado a dar esse tipo de suporte aos clientes. Na verdade, a gente quer conquistá-los. A gente quer que eles nos tenham, né, como quem oferece soluções. Ou seja, aquele que não me venda um equipamento simplesmente. A gente acredita muito, né, que estando próximo deles agora, nesse momento mais difícil, nesse período complicado, vai chegar um momento em que a coisa vai virar. Tá? Com certeza. E aí se abre espaço também, não apenas até para esse suporte, mas para vir a colocar também os nossos equipamentos. Então, nós podemos atuar nas que legal. Então, vocês prestam um serviço de, eu tenho uma centrífuga, algum equipamento que eu preciso de dar não sei se é retrofit a palavra, pode falar assim? Pode ser um pequeno fizemos retrofit já para equipamentos antigos, vocês também então trabalham com essa parte? Nós fizemos para alguns secadores, né? Fizemos alguns secadores. Centrífugas é um pouco mais complicado falar em upgrade de capacidade, ela tem uma questão físico ali, mas a gente tem oferecido sim esse tipo de solução. Não é o nosso core. Tá? A gente deixa muito claro, tá? Mas a gente sempre vai suportar. Perfeito. E quais são os erros que vocês, assim, que trabalham e já há muitos anos com usina, vocês mais veem dentro das fábricas de açúcar, né? Pensando em tecnologia, o mesmo cuidado, a mesma manutenção. Eu acho que não sei se é erro, mas muito que a gente vê, as máquinas hoje, elas tem muito problema que a gente enxerga no campo aí, né? Por manutenções inadequadas. Às vezes não pelo cliente, mas por terceiros, né? A venda de manutenção inadequada. Empresas, né, com conhecimento técnico um pouco, vamos dizer assim, um pouco conhecimento técnico e oferecendo soluções mágicas assim para solucionar problemas que não existiriam se o equipamento operasse nas condições de projeto. Tá? Então a gente vê muito disso no mercado, né? Às vezes uma pequena manutenção e uma troca de substituição de um ou outro componente mais moderno, eu já consigo melhorar, aí vamos dizer, não dobrar a capacidade original da máquina, mas dobrar a produção dela do que ela está hoje, entendeu? A gente fala muito da questão de disponibilidade, né, industrial hoje, né? Quanto o equipamento moderno influencia nesse indicador, por exemplo, você ter uma centrífuga nova e uma centrífuga antiga com tecnologia antiga? Então, eu diria que vamos dizer assim, só o equipamento moderno não dá disponibilidade, é o que eu sempre falo pro pessoal, né? Assim, o que seria disponibilidade? É a junção, conjunto, né, do equipamento moderno, de você ter um bom plano de manutenção, um bom plano de lubrificação, operadores qualificados para mexer no seu equipamento e peças de reposição disponível no mercado. Que não adianta nada hoje você ter um equipamento que você precisa de uma peça de reposição 60 dias, você perdeu um terço da safra. Então, e a disponibilidade não pode ficar parada. Essa questão também, né, Cláudio? Acho que eu vou até puxar. Não, de maneira nenhuma, né? Cada hora parada é muito dinheiro que se 24 horas por dia. 24 horas por dia. Né? Uma centrífuga como essa que nós estamos lançando é uma centrífuga que produz ou processa, né? 8 mil sacos de açúcar por dia, né? Então, é um número bastante expressivo, tá? Com algumas poucas horas parada,
representam muito. Nesse ponto aí, tá? Acho que o Maurílio pode complementar, né? Vem algumas coisas interessantes, né? Que nós estamos equipando a máquina já com bastante sensoriamento, né? Como padrão, como forma de também estabelecer parâmetros, né? De manutenção, né? São dados que o próprio sistema, o próprio software usa, né? Para realimentar o processo e avisar, né? Antecipadamente da eventual incidência de falha. Sejam sensores de temperatura, né? No cabeçote da máquina, sensores de temperatura no motor, sensores de vibração, ou seja, são todas as tecnologias para antecipar qualquer tipo de queda. Na verdade, eles antecipam até uma manutenção preditiva, né? Uma quebra. Então, você mostra que sua tendência de aquecimento dos rolamentos estão maiores, então numa próxima parada você já se programa para tê-los no estoque, para ter pessoal para fazer intervenção na máquina, né? E vocês costumam dizer... Eu estava até vendo, a gente estava conversando, eu estava vendo alguns conteúdos, que os equipamentos de vocês são desenvolvidos com uma engenharia 100% in-house. O que significa isso, né? Significa que vocês conseguem fazer, por exemplo, adaptações específicas para cada cliente, numa necessidade específica? O que significa in-house? Vou deixar de falar um pouquinho mais algumas coisas, né? Alguns equipamentos, eles são standard, basicamente standard. As centrífugas, por exemplo, elas têm no seu core, né? O conjunto mecânico, o cesto, o tamanho, eles são pré-definidos. Embora a gente deixe em aberto para os clientes opções de automação. Então, a escolha da marca do inversor de frequência, eventualmente escolha da marca do motor, escolha do CLP, escolha dos componentes pneumáticos. Mas a estrutura, o core da máquina, no caso de uma centrífuga, ele não se mexe. Não muda, né? Agora, no caso de um secador e de um filtro, acho que o Gilberto pode falar bem melhor. Essas duas vertentes, né? São algumas coisas que nós desenvolvemos lá, sim, né? E outras que vêm da necessidade do mercado ou de um cliente específico. É isso que eu ia perguntar. Minha próxima pergunta era essa, né? Se o cliente influencia na evolução desses equipamentos também, né? Influencia muito, eu acho. Que até mais do que, vamos dizer assim, não desmerecendo, tirando mérito do time, mas acho que toda solução, né, que a gente projeta lá vem de uma necessidade de um cliente. Tá? Quase toda solução vem de uma necessidade de um cliente. Né? O secador de açúcar é um equipamento que normalmente, muitas vezes, o cliente ele fala, minha fábrica está aqui. Veja, esse aqui é o espaço que eu tenho, esse é o ambiente que eu tenho. Eu preciso processar tanto açúcar. Encontre uma solução para mim. Você tem que fazer ele caber lá dentro. Caber dentro daquele espaço. Operar naquelas condições e entregar o produto final do jeito que o cliente dele espera. Né? E muitas vezes o que ele nos entrega, né, até vamos dizer assim, uma briga eterna, o que ele nos entrega, a gente só entrega seco e na temperatura correta. Mas muitas vezes o pessoal acha que os equipamentos também, ele transforma o produto que entrou nele, né? De uma forma que vai melhorar muito. Não, aí sim a gente entra... essa, vamos dizer, consultoria que nós prestamos também, tá? Não é simplesmente... Não, às vezes a gente fala... Não é simplesmente vender um equipamento, né? Às vezes a gente até fala, um equipamento nosso não vai resolver seu problema. O que você precisa é começar aqui, ó. E depois sim, a gente entra com o equipamento, entendeu? Porque não adianta nada ter um processo ruim até lá, não é o equipamento. Eu vou vender mais um problema para ele. Ele vai ter um investimento, um desembolso, esperando que aquilo resolva o problema e não vai resolver. Tá? Uma coisa que a gente, assim, cuida bastante da empresa é essa transparência com o cliente. Né? A transparência para não vender mais um problema para ele. Sim. Então, essa expertise, né? Eu acho que esse é um dos diferenciais que nós temos. Tá? Acho que hoje poucos fabricantes desse tipo de equipamento têm a experiência, as competências, né, para solucionar de maneira adequada esse tipo de solução. Para avaliar uma condição geral, um problema, um processo, as condições de entrada, as condições de saída desejadas e encontrar a solução adequada. Eu até fico em dúvida aqui, eu queria perguntar para vocês. A gente vê muita usina que comprou outra usina, uma usina que estava parada, né? Uma usina que estava há muito tempo já parada. Eu conheci uma esses dias, eu fui visitar uma, fui numa centrífuga, fui ver uma centrífuga de açúcar, fui ver o processo de centrifugação e secagem, e eu fiquei pensando nisso, né? Que é o que você falou. Você chega numa indústria, você tem um espaço X, você tinha um espaço X para aquele equipamento.
que antigamente era de um jeito, eu acredito que vem evoluindo, né? Acho que a estrutura, assim, a maior estrutura ainda é muito parecida com as antigamente, mas eu acho que muda muita coisa com a questão de automação, né? Eu acho que é exatamente essa questão que vocês têm que meio que atender a essa... adequar, às vezes uma situação né? dessa, né? Uma usina antiga, eu tenho só esse espaço aqui, eu quero 3. Sim. Como é que você faz? Como é que você coloca, né? Então, acho que... Na verdade, antes de vir para cá, hoje ainda, né? Nós vamos omitir o cliente, nós estamos tratando aí de um caso de um cliente, né? Que ele precisa produzir quantos % a mais? Hoje ele produz a média de 25 mil sacos de açúcar, precisa produzir na média de 40 com picos de 45. Até 40% a mais. E ele não tem espaço para um equipamento que realmente vai entregar aquilo que precise. Ou seja, o açúcar dele sai das centrífugas e vem para o secador com uma umidade X, temperatura Y, e precisa ser entregue lá para o ensaque ou armazenamento em determinada condição, que sem aquilo ele empedra, ele aumenta de cor, empedra, fica com a fluidez tem que estar seco o ruim. suficiente. Tem que ter uma série de condições que precisam ser entregues. E a gente concluiu que a gente não consegue encontrar uma solução para atender ele em todos esses requisitos. Tá? E garantir que ele possa ter segurança do processo. Nós temos um equipamento que consegue processar facilmente 50 mil sacos de açúcar, mas não para caber naquele espaço que local ele tem. específico. Lógico que você pode usar artifícios, né, colocar outros equipamentos para trabalhar junto com o secador para fazer aquilo. Só que o valor de investimento é extremamente alto. Aí já não extremamente compensa, alto. nem a produção a mais. Além do investimento inicial, a operação é complexa e o custo de manutenção também, e o custo operacional daquilo, de tudo aquilo funcionando para fazer uma coisa que podia ser feito muito mais simples. Um equipamento só. Então, muitas vezes até a gente alerta. Tá? Nós estamos prontos até para ofertar essas soluções, digamos, híbridas aí, com tanto vários é que a gente ofertou, né? A gente mas oferta, deixando mas, bem claro. mas deixando muito bem claro, né, que, olha, é a solução ideal? Não. Até mostrando o custo do investimento e também o custo operacional, né? Então, você tem consumo energético aumenta demasiadamente, você tem pessoas naquela operação mais envolvidas, muito mais itens para manutenção, 3 ou 4 vezes mais itens de manutenção. E tem até itens que nós não produzimos nessas soluções, nós especificamos para vocês até. A gente compra... vocês podem... Não, a gente chega a gente não precisa nem revender. Nós desenvolvemos junto com esses outros fornecedores, orçamos em nome do cliente e entregamos para ele. Está aqui, ó, você vai precisar desse daqui. Comercialmente, nós podemos até acompanhar, lógico. Tudo é questão de negociar. A gente pode até acompanhar a fabricação no fornecedor desses itens, acompanhar a instalação e acompanhar a posta de marcha. Mas a gente indica, ó, o melhor é esse, compra esse, verifique com esse, tem essa opção. Nós recomendamos essa, temos mais confiança nessa outra, entendeu? Perfeito. E porque essa dúvida que eu tinha, quando eu cheguei nessa indústria, eu entrei numa casa da parte de produção de energia, né? E aí casa de força. E ele falou, a gente mudou tudo, a gente fez isso, a gente fez aquilo, era assim, era assado. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu tinha uma tecnologia muito antiga, eu quero aumentar minha eficiência na produção de açúcar, ou enfim, a minha secagem. Só que eu não tenho espaço para esse equipamento. Então, tem tudo isso também. Tem todos esses desafios dentro das indústrias, né? Porque é muito difícil você mudar a estrutura de uma indústria, né? É sempre assim, nós temos solução para quase tudo. Mas... Agora tem um ponto interessante nessa questão de espaço, né? Falando sobre a parte de centrifugação, né? Por exemplo, hoje você pode retirar 3 equipamentos antigos, né? Que são equipamentos com motor multipolos, né? Que gastam muito mais energia, e você substitui, por exemplo, 3 equipamentos por uma única centrífuga, uma única nova centrífuga, né? E além de toda a economia de energia, além do ganho de espaço, você tem também a produtividade que aumenta. Eu acho que o Maurício já até respondeu a última pergunta que eu ia fazer nesse bloco, que era sobre a questão do custo total da propriedade, né? Como que a engenharia, né, contribui, como que a manutenção contribui para aumentar a vida útil, melhorar e reduzir custo, né? Acho que você até respondeu um pouco isso. As tecnologias novas podem até oferecer muito mais eficiência isso, mesmo. Colocando acho que a automação veio para ajudar muito, né? Com essa parte de sensoriamento, prevendo falhas futuras,
impedindo, né? Acho que a gente fez um trabalho muito legal lá, impedindo operação inadequada, né? Intertravamento, acidentes. Eu trouxe até um exemplo, né? Que Pode contar um exemplo, é bem interessante a gente compartilhar, né? Por exemplo, hoje, falando assim, diretamente na fábrica de açúcar, né? Uma AC1800, que é a nossa centrífuga de açúcar, né? Ela produz por dia, olha só, em torno de 220 mil, né, reais a mais de açúcar do que 3 centrífugas antigas, né? Com motor multipolos. Então, veja só, além disso, falando em economia de energia, uma centrífuga, hoje, né, nossa atual, ela consome aproximadamente 490 mil reais a menos de energia por safra. Isso é muito interessante. Entendeu? Né? Então, acho que tem muita gente rodando com equipamento, não vou nem falar velho, a palavra velha, mas antigo, né? Vocês acham, vocês conseguem, vocês enxergam no setor, assim, uma pergunta meio fora de script, que o pessoal, eles estão preocupados em dar essa modernizada agora que a gente teve um momento bom de açúcar, sobrou um pouco de dinheiro e tal, vocês notam um investimento maior das indústrias nesse sentido? Ou ainda não? Tem picos e vales, né? Sim. Tá, quando o mercado ele está mais comprador de açúcar, com preços em patamares melhores, há uma corrida por equipamentos novos, pela modernização, substituição do parque. Mas ainda poderia melhorar. O nosso parque é bastante antigo, de uma forma bem antigo, desatualizado, de uma forma média geral. Não é muito há moderno. grupos, né, que são realmente se mantém no topo da tecnologia, mas quando a gente olha aí as nossas 400 e tantas usinas, né, ainda é bem precário essa questão aí de avaliação do custo de propriedade mesmo, né, do envelhecimento, da obsolescência. É uma coisa bastante complicada ainda. Agora, por exemplo, né, mesmo numa situação como hoje, né, o açúcar em baixa, uma situação como essa aqui, né, que a gente comentou, apenas com ganho de energia, ganho energético, você consegue, em menos de 4 anos, uma centrífuga nova se paga. Então, ou seja, você consegue atualizar o seu parque, né? Sem contar o ganho de manutenção, sem contar tudo o resto. É que eu quero que vocês me contem um pouco, agora falando um pouco de tecnologia, não sei se o Gilberto que vai poder responder, um dos grandes lançamentos que vocês têm nessa linha é a centrífuga, né? Automática, as centrífugas automáticas. E eu queria saber qual foi o principal objetivo desse projeto, né? O que a gente tem no mercado hoje que é muito usado e o que vem de novo que vocês estão trazendo para o setor. Acho que o Marílio já falou um pouco de reduzir custos com energia e tudo mais, eu queria que você explicasse um pouco sobre o projeto de vocês. Você quer falar um pouco também, Cláudio, sobre essa... Não, acho que eu vou só puxar a corda. Nós não inventamos a roda, tá? Nós fomos buscar, acho que as melhores soluções práticas. Nós procuramos ouvir atentamente aquilo que tem de melhor. Digamos, as centrífugas, são equipamentos que já estão no mercado aí há várias décadas, né? Incorporando tecnologia, aumentando a capacidade de extração, né? Com forças G cada vez maiores, né? Mas tem algumas coisas que são bastante consagradas, né? Pelo uso, tá? Que a gente procurou manter ou aprimorar, tá? E seja do fabricante A, do B, do C, tá? E fabricantes nacionais, fabricantes globais aí de primeira linha, a gente veio, na verdade, trazer bastante coisa. Acho que agora vocês podem puxar um pouquinho melhor aí. Acho que a parte mecânica das centrífugas, ela não foge muito, que é o que o Cláudio falou, é a física agindo ali, né? Então, a física, existe em L, vamos dizer assim, comprimento e diâmetro de cesto mais adequado, existe número de furos mais adequados, que todo mundo pratica, tá? Mas eu acho que as melhores soluções, assim, hoje nas centrífugas, está muito voltado também à automação. Lógico, os materiais aplicados foram materiais já muito mais modernos do que as centrífugas que a gente já tem no mercado, que a gente já tem no mercado. E que continuam no mercado. Isso. A gente tentou usar materiais e aplicar esses materiais da forma correta, né? Materiais que precisam de melhor desempenho à abrasão, melhor desempenho à corrosão, melhor resistência mecânica. Então, a gente aplicou materiais em, vamos dizer assim, onde as soluções
que é físico, já estava consagrado, né? Melhorando aí o que custo de manutenção, custo de operação, né? E aí eu acho que o que vem evoluindo muito junto com isso, né, é a automação. Eu queria que você me contasse um pouco, acho que o Maurílio também vai poder falar um pouco dessa questão da automação, né? Como que a automação desse equipamento, com que influencia, né? Eu queria que você falasse, eu sou leiga no assunto, especificamente no processo de... Eu sei como funciona o processo de centrifugação de açúcar, mas eu queria que você me contasse um pouquinho como que a automação vem evoluindo e ajudando também no processo de centrifugação. Tá. Então, lá atrás, né, nessas máquinas antigas aí, eram aqueles painéis elétricos gigantescos, né? A relés, né? Com lógicas de relés, né? E aquilo tudo foi evoluindo, né? E até chegar, por exemplo, hoje, né? Num sistema completamente automatizado, né? Onde a gente tem controlador lógico programável, né? Que é o CLP da máquina, que é o coração da máquina, o cérebro, né? Não é uma novidade, o CLP já se usa também há 3, pouco mais décadas, mas... Os CLPs, eles evoluíram. Né, demais. Hoje, por exemplo, nós temos no mercado CPUs de segurança, né? Ou seja, tudo foi sendo evoluído com o quesito aí de melhorar a segurança, né? Toda a questão de sensoramento da máquina também, né? Como a gente já comentou aqui, né? Trazendo aí previsibilidade, né? Numa manutenção, né? E hoje também o que está realmente... sendo a bola da vez, vamos dizer assim, são as interfaces, né, de operação, né, com facilidade para o operador, né, e toda a conectividade da máquina, né, isso que é extremamente importante. É isso que eu ia te falar, eu visitei o COI lá, né, dessa usina que eu fui, e o pessoal estava todo ali, tudo era pelo COI, eles não vão lá na fábrica praticamente, né, você vê uma pessoa ali ou outra que é responsável, mas você já não vê muita gente, né? Então, hoje é muito... Essa parte de automação mesmo tomou conta das usinas, então, né? Por exemplo, a gente entrega, né? Toda a solução, né? Toda a lógica de automação da máquina. Porém, a gente disponibiliza, né? Através de uma suíte de rede, lá uma porta de comunicação onde a usina pode plugar ali e ter acesso a todas as informações da máquina. Né? Então, rotação... Tudo, não sei se ela tem a... Exatamente. Não só a realimentação de dados, né? Por exemplo, ler temperatura, ler vibrações, rotação, posições, mas agir realmente. A pessoa, o operador hoje, né? seja em frente à máquina, na interface da máquina, seja no COI, ou eventualmente até fora da instalação da usina, ele consegue hoje já interagir. Então, tem um dispositivo que fica conectado na máquina, com sensores, ele capta todas as informações em tempo real. Então, por exemplo, o diretor agrícola, se ele quiser acessar isso pelo telefone dele, ele consegue acessar, tem uma interface. É possível. Sim. Isso, né, essa porta de comunicação, ela dá acesso, vamos dizer assim, ao COI, né? Mas nada impede, a nossa máquina está preparada para isso, né? Se um cliente desejar, por exemplo, a gente pode instalar um gateway IoT, né? Onde essas informações elas vão ser jogadas para a nuvem, né? E depois através de criação de dashboards, ou seja, é a indústria 4.0, né? Entrando na fábrica de açúcar, né? Realmente é uma tendência e com isso você consegue aí na palma da sua mão. Isso ajuda muito na questão de manutenção ou mesmo de você conseguir... Realmente, você está falando de produzir mais. Em que ajuda? Eu queria até trazer isso de uma forma bem palatável. Assim, até para mim mesma. Acho que são as duas coisas, né? Do ponto de vista de manutenção, porque você pode mandar informações de falhas, né? De alarmes da máquina, né? Então, ou seja, em tempo real você consegue ver, opa, eu tenho lá uma centrífuga que parou, eu já posso acionar com muito mais velocidade, né? Toda a equipe de manutenção. Mas, por outro lado, também tem a questão de produtividade, né? Você está ali em tempo real analisando a produção da sua fábrica de açúcar, né? E isso é muito interessante. É uma coisa que está caminhando, né? O pessoal chama de otimização em tempo real, né? Real Time Optimization, aí do inglês, né? Acho que já deve ter aqui, acho que algumas dezenas de usinas que têm sistemas bastante avançados aqui no Brasil rodando dessa forma, né? E é lógico, isso não envolve só a centrífuga, né? Envolve a interação de vários equipamentos do processo, né? Onde você pode, mediante leitura de parâmetros de um determinado
de um determinado setor interagir com o equipamento do próximo. Eu posso, por exemplo, interagir lá nas lavagens da centrífuga em função da condição da massa que está saindo do cosador. Eu posso que vai pra interagir que vai com pra- um secador, com o secador. em função do que a centrífuga está me entregando. Tá, entendi. Então, quanto mais se vai colocando instrumentos, né, sensores inteligentes aí, né, no sistema como um todo, e não apenas isoladamente numa máquina, isso te permite interagir com os processos que estão aí, né, digamos, a jusante e a montante, né, E aí, para acho corrigir, que né. O próximo passo, acho que seria uma inteligência artificial já lendo isso, estudando, interpretando e mudando automaticamente, achando ponto de equilíbrio Já mais está rentável. acontecendo. Já está acontecendo? Já está acontecendo. Isso dentro das fábricas? Os dados que a gente está mandando, né? Os dados que nós mandamos para a nuvem, aquilo começa a se tornar um banco de dados, né? Que é o que a gente conhece como machine learning, né? Ou seja, as máquinas podem começar a ter seu aprendizado. Aprender e depois já passar a manutenção nesse ponto vai precisar, porque já Acho começou... que não só isso, mas mandando inputs para o equipamento da frente, ou para o próximo equipamento, ou para o equipamento anterior, a acertar um parâmetro. Então, já começar as máquinas a trabalharem entre elas de forma inteligente, né? Sem precisar muito da intervenção humana, né? Ou os dois, né? Ou já indo para a indústria, o 5.0, né? Que já começa a interação homem-máquina. Você falou de 4.0. Você acha que a indústria sucroenergética chegou nesse ponto? Já. Não, eu digo, não são todas usinas. Não todas, mas existe a possibilidade de você já montar uma. Mas eu acho que já tem. 100%. Mas eu já tenho. Eu não digo, eu não sei se tem alguma usina 100% dessa forma, né, em todos os níveis, mas tem usinas em estágios extremamente avançados. Eu acho que deve ter aí, talvez aí, mínimo umas 50 usinas aí que estão em um estágio bem avançado. Que bacana. E com relação a toda a parte de software que vocês oferecem, né, nessa estrutura de automação, vocês trouxeram uma coisa que vocês destacaram muito, é sobre a questão da facilidade de interface, né? Isso. Para o operador. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso também, porque a gente tem essa questão da mão de obra muito difícil. Exatamente. Né? Então, hoje, por exemplo, né? Hoje a mão de obra até mais jovem, né? E todos, de uma forma geral, né? Todo mundo está muito acostumado, né? A mexer com o celular, né? Com aplicativos, ou seja, cada vez mais você precisa ter informações precisas e cada vez mais até menos escrito, né? Então, às vezes, a gente desenvolve telas, né, de automação há 20 anos, né? Então, há 20 anos atrás, você fazia textos gigantes, né? E hoje está cada vez mais... Hoje é um símbolo. Símbolo, exatamente. São ícones. É um ícone. Então, por exemplo, o nosso menu lá, ele não tem nada escrito, eles só são ícones, né? E com isso, ou seja, é muito mais praticamente simples. Intuitivo, né? Intuitivo, né? Como se fosse um celular, né? E uma outra informação importante também de telas é que, como eu disse, lá há algumas décadas atrás, a gente enchia de cores, né, as telas. Só que hoje existe até uma norma, né, que é a ISA 101, que ela fala o seguinte: você precisa destacar, né, com vermelho, com cores chamativas, por exemplo, aquilo que realmente você precisa chamar atenção. Um alarme, uma falha, né, porque senão o operador pode se perder, né. Então, nós desenvolvemos telas que são, assim, que tem até a questão simples, de cor, né? Bem clean, né, bem assim, com tons pastéis e que realmente chama atenção aquilo que precisa, né. Se a gente for falar desse passado, né, quando eu comecei nesse mercado, até ainda quando eu ainda programava até CLP, colocava máquinas em operação, nós nos defrontamos muitas vezes com a seguinte situação, né? Íamos treinar um operador, falávamos e de repente alguém chamava de lado, olha, ele é analfabeto. Não sabe ler. Ele não sabe ler. Como é que a gente contorna isso, né? Para que essa ferramenta, essa interface possa ser compreendida. Lógico, isso melhorou bastante nesses 30 anos, né? O nível de qualificação, as usinas têm treinado muito mais, né? O pessoal tem investido na formação desse pessoal técnico, né? Acho que faz tempo que eu não ouço falar nada mais tão chocante, até tão chocante.
Mas mesmo assim, a gente tem que tentar ter o cuidado de transferir aquilo, né, de forma que seja usado com segurança, né? E eu acho que até tem a ver sem com medo. a nova geração, né? A Exato, nova geração de Essa é uma pessoas. coisa que eu ia falar, A né? nova gente geração tem de que pessoas. pegar aprender com os mais jovens e tentar nos adaptar ao futuro, né? Exato. Que são eles. E não tentar trazer eles para o passado. Isso né? vocês fazem muito para desenvolver essa interface? Vocês tentaram falar com gente jovem? Ó, Acho que a maioria ver hoje lá na dos- indústria, ó, como é que a pessoa lê isso aqui? Como Sim, que é mais sim. fácil? Como é que seria mais fácil ela ler isso? A gente escuta Sim. muito o cliente. E geralmente o pessoal mais antigo não reclamava tanto. O pessoal jovem reclama muito. E hoje graças a essas reclamações que a gente vai mudando as máquinas. Sabe? Pô, isso aqui não é ergonômico. Antes o cara dava um jeito, porque era o trabalho dele, e ele dava um jeito de fazer aquilo. Hoje o pessoal fala, pô, isso aqui é inseguro eu fazer. E a gente vai melhorando segurança, vai melhorando a operação. E a gente gosta de escutar isso Esse feedback, esse feedback, do né? quem trabalha lá na... Por mais que a gente tente respeitar normas e atender todos os critérios normativos, né? Muitas vezes a gente não... A gente não está no dia a dia da operação. No dia né? da operação. Exatamente. E muitas vezes o pessoal, há uns 10 anos, 15 anos atrás, o pessoal tinha um pouco de medo de falar que não gostou da máquina, alguma coisa assim, né? Hoje não, hoje o pessoal fala, ó, você devia fazer isso, eu não achei aqui, incomoda para fazer essa lubrificação, ou é ruim de fazer a manutenção, não tem espaço, esse componente é componente de desgaste e eu não consigo acessar fácil. Deve estar demora- mais difícil ser engenheiro agora, né? Nessa era, né? Antigamente, pessoal, você fazia um projeto, a pessoa aceitava, né? Hoje em dia tem essa questão, que é boa também, porque você atende às necessidades Sim. atuais, né? A gente E trabalha essa em prol da segurança também, né? Sim. Da ergonomia. Sim. Essa questão do sistema plug and play que vocês falam também dentro da questão da centrífuga, Tá. o que isso influencia na operação, manutenção, enfim? Quando a gente desenvolveu aí a parte elétrica da centrífuga, né, da AC1800, a gente resolveu, então, colocar, né, como se fosse um painel elétrico, né, num local da máquina, ali no local atrás da máquina, onde eu pudesse concentrar tudo que a usina vai trazer de cabeamento e vai ligar na máquina, né, ali. Né? Então, é normal, por exemplo, durante anos, né, sempre a usina precisa, por exemplo, passar todo o cabeamento dela por dentro da máquina, desmontando coisas da própria centrífuga, né? Depois tem que conferir ligações para ver se está tudo certinho, e aí acontecem erros, né? Então, ou seja, a nossa máquina hoje, né, a usina chega com alguns poucos cabos aí de comando, né, de alimentação, e o cabo de rede, ela pluga tudo atrás da máquina e pronto, não tem mais nada que fazer. Muito mais simples. Então, a gente já quis entregar uma máquina muito mais pronta, né, para ser comissionada. Eu acho que vocês já falaram sobre isso, a gente já falou sobre 4.0, mas então essa tecnologia a gente pode dizer que ela já sai, a centrífuga já sai mais preparada para essa integração desses sistemas, né, Sim. de hoje, que as usinas estão se adaptando, né, nem todas, mas... Sim, exatamente. Na prática, isso muda muito para o gestor da indústria, para o diretor industrial, para o gerente industrial? Com certeza, né? Tanto do ponto de vista de ganho, por exemplo, num comissionamento, né? Tudo fica mais rápido, né? A gente até não comentou aqui, mas junto aí com a questão de dados, de indústria 4.0, existe o monitoramento remoto, né? Então, ou seja, que nós podemos, por exemplo, através na questão aí de um gateway de rede, né? Você pode acessar à distância a máquina e dar um apoio para o cliente, né? De uma forma imediata. E esse trabalho é um trabalho que vocês fazem hoje? Sim. A máquina está pronta para isso. É. Para prestar um serviço mediante uma conexão remota com a máquina, sem a necessidade de deslocar um técnico, muitas vezes para uma usina a centenas, milhares de quilômetros aqui no país. E vocês conseguem resolver o problema assim à distância? Alguns problemas? Muitas vezes. Com certeza. Muitas Porque você consegue entrar na programação do PLC, o acesso aos parâmetros do inversor de frequência, outras coisas Eu acho que mais. esse sensoriamento ele te mostra muitas possíveis falhas, até a possível causa do problema. Né? Porque muitas vezes o cliente tem a dificuldade, né, de relatar, né, de conseguir